Salvador, Senhor Jesus, seja com todos nessa noite. Meus irmãos, é uma grande alegria poder estar novamente aqui com vocês, para juntos louvarmos, para juntos adorarmos ao nosso Deus e poder também nessa noite compartilhar um pouco da palavra do nosso Pai, uma palavra que é extremamente importante, necessária, uma palavra que fala a respeito da reconciliação entre nós e Deus, e fala também da responsabilidade que nós temos de sermos embaixadores do que o apóstolo Paulo chama de ministério da reconciliação. Eu queria convidar os irmãos para mais uma vez orarmos ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, estamos aqui na tua igreja e agora, Pai, clamamos que o Senhor fale, ó Deus, a cada um de nós, que o Senhor possa estar com o teu Espírito Santo aplicando essa palavra nas nossas vidas e que nós, ó Deus, possamos sair daqui renovados e cheios do teu Espírito Santo. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é do conhecimento de todos que nós estamos vivendo em um mundo profundamente marcado por rupturas. Parece que vivemos num mundo que está quebrado, onde os relacionamentos estão cada vez mais sendo rompidos. E nós percebemos isso, e nós vemos rupturas dentro das nossas casas, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Nós vemos rupturas na sociedade, rupturas dos relacionamentos. E diante disso, diante dessas crises, nós costumamos fazer perguntas do tipo: como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Perguntas do tipo: como é que eu posso melhorar os meus relacionamentos? E a mais grave, meus irmãos, minhas irmãs, a mais grave de todas as rupturas é aquela que muitas vezes nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Trata-se da separação entre o homem e Deus. Desde que o pecado entrou na humanidade, o homem, ele vive afastado de Deus, ele vive afastado do seu Criador. O pecado, ele não quebrou apenas regras, não é a quebra de apenas mandamentos. O pecado, ele quebra relacionamento, ele cria distância, ele cria culpa, medo e fuga. E desde que o pecado entrou na humanidade, o ser humano, ele tenta se esconder de Deus, e ele tenta se justificar, ele tenta se defender. O homem, ele deu as costas para Deus. É isso que nós vemos nos nossos dias. O homem deu as costas para Deus, e essa distância entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, em grande parte explica o porquê de tantas outras relações se tornarem quebradas. Por isso, a grande pergunta que deve pairar sobre nós, sobre a nossa existência, não é apenas como eu posso melhorar a minha vida, como eu posso melhorar os meus relacionamentos, mas a principal pergunta, a mais importante de todas, deve ser: como o homem pode restaurar a sua comunhão com Deus? E muitos, procurando isso, procurando restaurar a sua relação com Deus, fazem uso da religião, fazem uso das boas obras, fazem uso da moralidade. Muitos, por meio do esforço próprio, procuram restaurar essa comunhão com Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele nos explica nesse texto que nós lemos,
ele nos apresenta uma verdade que é surpreendente e uma verdade que é libertadora. Paulo diz que foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de restaurar a nossa relação com Ele. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de restaurar a nossa relação com Ele. O que Paulo diz é que Deus veio ao nosso encontro. Em Cristo, meu irmão e minha irmã, em Cristo Deus veio ao nosso encontro. Em Cristo Deus veio em nosso socorro. Portanto, a grande resposta à pergunta da humanidade, se é possível o homem restaurar a sua relação com Deus, não é um tímido talvez, porventura, mas um sonoro, glorioso e definitivo sim. É possível para o homem ter a sua comunhão com Deus restaurada. Por mais perdido que esteja, por mais afastado que ele esteja, é possível sim que a comunhão dele com Deus seja restaurada. E Paulo ele começa dizendo isso no versículo 18 e versículo 19 do capítulo 5. Paulo começa dizendo isso. Ele diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Observe, meu irmão, que Paulo começa no versículo 18, enfatizando: tudo isso provém de Deus. O que ele pretende dizer é que a reconciliação não nasceu do esforço humano, não nasceu do arrependimento humano, não nasceu da religião, não surgiu do esforço das pessoas de tentarem fazer as pazes com Deus. O que Paulo diz é que a reconciliação é uma obra que teve origem do próprio Deus. Esse termo, reconciliação, é um conceito teológico que envolve a restauração da paz e da harmonia entre Deus e o homem. A reconciliação é uma obra divina que transforma a hostilidade entre os homens e Deus em uma relação de paz e amizade. Veja, que eu falei, a reconciliação é uma obra divina que transforma a relação de hostilidade entre os homens e Deus em uma relação de paz e amizade. O que isso quer dizer, meu irmão e minha irmã? O que isso quer dizer é que o homem ele estava em intriga com Deus, o homem estava em inimizade com Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós éramos tidos como inimigos de Deus. A Bíblia deixa claro que existia essa ruptura entre os homens e Deus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz isso: nós éramos inimigos de Deus, existia uma hostilidade entre nós e Deus, éramos indiferentes às coisas do alto. E sinceramente, meu irmão e minha irmã, pela graça de Deus nós estamos aqui, e nós devemos olhar para as pessoas do mundo com misericórdia, mas a gente vê muito isso, as pessoas sendo indiferentes às coisas de Deus, indiferentes às coisas do alto, o mundo caminhando cada vez mais e mais e mais ao abismo. E é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Mas eu repito, nós temos que olhar com misericórdia, com compaixão para essas pessoas que estão se perdendo porque são inimigas de Deus, inimigas da verdade de Deus, indiferentes às coisas de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo, ele declara, falando a respeito das pessoas do mundo, ele diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a condição da humanidade perdida, inimiga de Deus, indiferente às coisas do alto.
não buscam a Deus. Até o próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele comentou, ele falou, lá em João capítulo 3, versículo 19, ele afirmou que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A verdade é que o homem sem Deus, o homem natural, ele ama as trevas, ama o pecado, ele odeia a luz, e por si só, ele não vai até a luz. O homem natural não virá a Cristo por si mesmo, visto que ele está em inimizade com Deus, e ele não pode entender as coisas do alto. O homem natural, ele resiste a Deus. Por isso, somente Deus, por sua graça, somente Deus, por seu amor, pode mudar a disposição rebelde das pessoas. E graças a Deus, que para Ele não há absolutamente nada impossível. Pela graça de Deus, eu estou aqui. Pela graça de Deus, eu fui alcançado. Porque outrora, eu também era considerado como inimigo de Deus. Porque outrora, eu amava mais as trevas do que a luz. Mas Deus, Ele veio ao meu encontro em Jesus Cristo e me reconciliou com Ele. Pela graça de Deus, meu irmão, nós fomos reconciliados com o Pai. E Deus fez isso por nós. Ele veio ao nosso encontro, como nos diz a mensagem dessa noite. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Isso é algo maravilhoso. Deus tomou a iniciativa. Ele oferece paz. Ele oferece reconciliação. E essa paz que Ele nos oferece, essa reconciliação, só é possível por meio de Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, há um único meio, eu repito, um único meio de restaurarmos a nossa relação com Deus. Há um único caminho pelo qual nós podemos ter a nossa relação com Deus restaurada. Há uma única porta pela qual podemos ter a nossa relação com Deus restaurada. Há um único mediador pela qual nós podemos ter a nossa relação com Deus restaurada. Pedro diz em Atos 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse é o nome de Jesus Cristo. A Bíblia é muito enfática quando diz: há um só caminho, Jesus Cristo. Há uma única porta, Jesus Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que louvar ao nosso Deus pela obra que Ele fez e pela obra que Ele continua a fazer nas nossas vidas. Não há outro meio, não há outro caminho. Se alguém aí fora dizer que há outro caminho, ele está mentindo, ele está adulterando a palavra de Deus, porque há apenas um caminho, Jesus Cristo. Paulo continua dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E ele ainda diz: não levando em conta os pecados dos seres humanos. Algumas versões da Bíblia, como a King James, traduzem esse trecho que diz: Deus não levou em conta os pecados dos seres humanos, como Deus ele não imputou aos homens as suas transgressões. Essa palavra imputar, ela também pode ser traduzida como creditar, cobrar. O fato é que pelos nossos pecados nós tínhamos uma dívida. Não sei se você já parou para pensar nisso. Pelos nossos pecados nós tínhamos uma dívida, e essa dívida ela era impagável. E o que Paulo diz aqui
é que Deus ele não levou em conta os nossos pecados. O que Paulo diz aqui é que Deus ele não nos cobrou essa dívida, porque nós fomos perdoados. Em Romanos 4, versículo 8, citando o salmista Davi, o apóstolo declara: bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que nós temos paz com Deus, é que nós podemos nos chamar, e de fato nós somos bem-aventurados, felizes, porque o Senhor não nos imputa os nossos pecados, porque o Senhor ele não está cobrando as nossas dívidas a nós mesmos. A dívida é impagável, mas Deus ele não nos cobra essa dívida. Porém, a base para isso, o motivo para isso, de Deus não cobrar a minha dívida, a sua dívida, nós encontramos no versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo é frequentemente chamado pelos teólogos de a grande troca de Deus, e ele é considerado uma das declarações mais precisas a respeito do significado da salvação e da obra de Cristo. E para entender com mais profundidade esse versículo, nós temos que dividi-lo e analisá-lo em três partes. Primeiramente, Paulo ele fala a respeito da impecabilidade de Cristo. Uma pergunta para vocês, meus irmãos: quem aqui no dia de hoje não pecou? No dia de hoje, passaram-se aí 19 horas do dia. Quem aqui não pecou hoje? Eu pequei. Confessamos agora há pouco os nossos pecados. Eu pequei. O fato, meu irmão e minha irmã, é que nós não conseguimos viver sem pecar, porque o pecado ele entrou no coração humano, ele é nosso inimigo. Nós temos que lutar contra ele, nós lutamos contra ele, mas o fato é que nós pecamos. E o que Paulo está dizendo aqui, ele fala a respeito da impecabilidade de Cristo. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado. Jesus ele não pecou. Jesus ele viveu uma vida perfeita. Paulo aqui está estabelecendo a pureza absoluta de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus não pecou. E em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós lemos que ele, Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Você acha que ele passou a vida sem enfrentar tentações? Não, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus ele viveu uma vida perfeita. Jesus ele viveu uma vida justa, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula. E ele fez isso para que ele pudesse ser o meu e o seu substituto. É a grande troca de Deus. Jesus ele viveu uma vida perfeita para que ele pudesse nos substituir. E nos substituir em quê? Aqui nós entramos na segunda parte para entender esse versículo que fala a respeito da substituição penal. Primeiro, Jesus ele não pecou. Eu repito, Jesus ele não pecou. Ele viveu uma vida perfeita. Ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha e sem nenhum pecado. E Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que viveu uma vida perfeita, Deus o fez pecado por nós, pobres, miseráveis pecadores.
Essa frase, meu irmão e minha irmã, é muito impactante. É importante notar que Paulo diz que Jesus não se tornou um pecador. Não foi isso que aconteceu. Jesus, ele não se tornou um pecador, mas Deus o fez pecado por nós. Há um sentido jurídico nisso. Na cruz, Jesus, ele foi tratado judicialmente como se ele fosse um culpado por todos os meus pecados. Na cruz, Jesus foi tratado como se ele fosse um culpado por todos os nossos pecados. Ele carregou a nossa culpa, ele carregou as nossas transgressões, ele carregou a nossa iniquidade e ele recebeu a condenação que nos era devida. Eu era que tinha que pagar pelo preço do meu pecado. Nós tínhamos que pagar pelo preço do nosso pecado. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que os nossos pecados, as nossas dívidas foram transferidas para Jesus Cristo, foram imputadas a Jesus, foram colocadas na conta de Jesus. Nós não pagamos por nossos erros, mas Ele pagou por eles. Mas Jesus Cristo pagou por eles. Na cruz, Jesus pagou por todos os nossos pecados. Podemos dizer que somos felizes, e de fato nós somos, meus irmãos e minhas irmãs, porque Deus, ele não nos imputa pecados, porque Deus não nos cobra os pecados, e isso é maravilhoso. Mas não para por aí. Nós estamos falando da grande troca de Deus. Os nossos pecados foram transferidos a Cristo. E entrando no terceiro ponto fundamental para entendermos esse texto, nós precisamos agora compreender o que é que foi creditado na nossa conta. Vejam só, os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Agora eu não sou mais considerado como que tem uma dívida para ser paga, porque Cristo pagou por essa dívida. Mas não parou por aí. A obra de Deus é tão maravilhosa na nossa vida, é tão grandiosa na nossa vida, que a graça de Deus não para por aí. O que Paulo agora nos diz é que algo nos foi creditado. O que ele nos diz é que a justiça de Deus nos foi creditada. Veja o que ele diz: aquele que não conheceu pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para que por meio de Jesus Cristo nós possamos ser considerados como justos diante de Deus. Enquanto Jesus recebe o que era nosso, a culpa, o pecado, a morte, nós recebemos o que é dele. Ele viveu uma vida perfeita e nós recebemos todo o crédito da vida perfeita de Jesus, a justiça de Deus. Meu irmão e minha irmã, não se trata apenas de um perdão onde a nossa ficha fica limpa, mas uma justiça onde nós somos declarados perfeitamente justos diante de Deus. E essa justiça não é algo que nós produzimos por nosso próprio esforço. Essa justiça é um dom, é um presente que nós recebemos por fé. Eu gosto muito de uma ilustração de Martinho Lutero, chamada a troca das vestes. E essa ilustração nos ajuda a entender melhor o que Deus fez em Cristo por nós. Nessa ilustração, Lutero diz o seguinte: imagine você ver um mendigo caminhando nas ruas, e você olha para aquele mendigo e você ele vestido com roupas imundas, rasgadas, cheias de mancha, e que ele não conseguiria nunca lavar aquelas roupas. Lutero diz que isso representa o nosso pecado, a nossa incapacidade de nos tornarmos limpos diante de Deus. E de repente, você olhando aquele mendigo todo sujo, todo imundo, você vê um rei se aproximar dele. E
E você se surpreende com a atitude daquele rei, de se compadecer daquele mendigo, de ir até o encontro dele. E você fica olhando toda aquela cena, e você fica imaginando: o rei vai dar uma ajuda para aquele mendigo, o rei vai dar uma esmola para aquele mendigo. E você se surpreende porque você vê o rei fazer algo que é totalmente impensável. O rei para diante daquele mendigo, e o rei tira o seu manto real, tecido com a mais pura seda, sem mancha, sem defeito. E o rei fala para aquele mendigo e pede para que ele tire as suas roupas imundas. Então o rei pega as roupas imundas do mendigo e veste nele mesmo. E o rei pega toda a sua roupa real e veste o mendigo com aquela roupa. O que acontece é que agora, quando o mendigo está caminhando, você olha para ele e você não vê mais aquele homem todo sujo, todo com roupas imundas. Quando os guardas do palácio olham para aquele mendigo, agora eles veem aquele mendigo vestido com um manto real e o passam a tratar com toda a honra devida a um príncipe. Enquanto isso, o rei, vestido com os trapos do mendigo, caminha em direção ao castigo que aquele mendigo merecia. É isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Na cruz, Deus olhou para Jesus e viu os nossos trapos. Hoje Ele olha para nós e nos vê com o manto de seu Filho Jesus Cristo. Hoje Ele olha para você, meu irmão e minha irmã, e não mais Ele trata como um inimigo, não mais Ele trata como alguém que dá as costas para Ele. Hoje Ele olha para você e vê você com a justiça de Cristo. Hoje Ele não mais te chama de servo, mas Ele te chama de amigo e Ele te chama de filho. E isso é maravilhoso. Eu que antes era inimigo de Deus, agora eu sou chamado de filho de Deus. É isso que Deus fez por cada um de nós. Ele nos trata como justos por causa do que Cristo fez por nós. E essa justiça é recebida como uma dádiva, como um presente, um dom de Deus, recebida por fé. Paulo diz: o justo viverá por fé. E o que é que Deus requer de nós, meu irmão e minha irmã? O que é que Deus espera de nós? Por que é que Ele nos vestiu com o manto da justiça de Cristo? Ele não fez isso apenas para nós ficarmos bonitos dentro do palácio. Ele nos veste como príncipes para que nós possamos agora voltar às ruas, não mais como mendigos, mas como filhos de Deus. Voltar às ruas para dizer aos outros onde eles podem encontrar o Rei, o Salvador, o Redentor, Jesus Cristo. É isso que Ele espera de nós, é isso que Deus requer de nós. Nós fomos alvos dessa tão grande obra da reconciliação, e o que Ele requer de nós é o que podemos ler no versículo 18 e no versículo 20, que Paulo diz que agora nós somos embaixadores de Deus e que Ele nos confiou o ministério da reconciliação. O que Deus requer de nós, meu irmão e minha irmã, é que nós possamos assumir esse papel, assumir esse ministério, que é de ser o embaixador e de levar a palavra da reconciliação para aqueles que estão perdidos nesse mundo. Lá em João 20, 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Deus, Ele confiou a mim e a você esse ministério, essa palavra da reconciliação. Esse ministério, meu irmão, não é apenas do pastor Gustavo, dos ministros, das ministras. Não, esse ministério é de toda a igreja. Nós somos chamados por Deus de embaixadores. E vejam como isso é importante. Um embaixador é um representante oficial de uma outra nação. E Deus está dizendo que agora nós o representamos. Nós representamos um reino, nós representamos o Rei dos Reis, nós representamos o Senhor dos Senhores, nós
representamos o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso que foi ofendido pelo pecado, mas que oferece gratuitamente a paz com os homens, e Ele confia esse ministério a nós. Ele confia esse ministério a cada um de nós. E essa mensagem, meu irmão, minha irmã, essa mensagem que Deus confia a nós, ela precisa ser pregada, ela precisa ser proclamada com urgência, porque o tempo da graça é esse. Mas eu não sei até quando será o tempo da graça. O que eu sei é que agora é a hora das pessoas se reconciliarem com Deus. Haverá um tempo onde as pessoas irão tentar buscar Deus, mas não mais encontrarão o Senhor, porque o tempo da graça se findou. Agora é o tempo da graça. Agora é a hora que nós devemos proclamar a palavra do Senhor, sermos agentes de Deus, atuarmos como embaixadores de Deus. Eu pergunto, o embaixador que se cala, ele está cumprindo com a sua missão? Um embaixador que se cala, ele está sendo fiel àquele que lhe confiou essa tão importante tarefa? Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, eu finalizo a mensagem dessa noite relendo o versículo 1 e 2 do capítulo 6, onde Paulo diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz: no tempo aceitável escutei vocês, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Eu desafio a igreja para que nessa semana você comece a orar por uma pessoa. Pode ser até aquela pessoa que você julga que é impossível se encontrar com Deus, mas comece a orar por essa pessoa. Comece a ser um agente do ministério da reconciliação na vida dessa pessoa. Desafio cada um a orar por uma pessoa e a começar a falar do Evangelho para essa pessoa. Convida ela para a igreja, convida ela para estar aqui nos nossos cultos, nos cultos dessa igreja. Comece a ser um agente da reconciliação na vida dessa pessoa. Saiba que para Deus não há absolutamente nada impossível. Deus, Ele transforma um coração de pedra em um coração de carne. Deus faz com que aquele que hoje zomba dele, alguém que o louva e que o glorifica. E Ele confia isso a nós, Ele confia isso a você. E é esse o desafio que eu lanço para a igreja nessa noite. Seja um agente da reconciliação. Comece a orar por uma pessoa, convide ela para essa igreja. E eu creio que em nome de Jesus, vidas serão transformadas, salvas, pelo trabalho que você vai fazer com a força de Deus. Porque, como diz a palavra, tudo que nós